Olá, queridos amigos. Uma vez mais, o Senhor nos concedeu a oportunidade de nos encontrarmos. E nesta oportunidade, dando continuidade ao seminário de Daniel, estudaremos a segunda parte do capítulo 2. Em nosso encontro anterior, estudamos desde os versículos 1 ao versículo 35 do capítulo 2. Hoje, estudaremos os outros versículos. E, de fato, esses versículos que serão abordados hoje são os mais importantes deste capítulo. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Em nosso encontro anterior, tivemos a oportunidade de entendermos um pouco melhor do que levou Deus a permitir que Nabucodonosor esquecesse de algumas nuances do sonho que tivera. Vimos que o propósito de Deus, na verdade, seria desmascarar o falso sistema de adoração babilônico, assim como ele desmascarou o falso sistema educacional de Babilônia no capítulo 1. Vimos também a qualidade de caráter que Deus espera ver reproduzido na última geração, sendo apresentado por Daniel, quando em meio a uma crise, Deus precisou que ele atuasse. E Deus pôde contar com Daniel. E a pergunta agora seria óbvia. Ele pode contar conosco nestas crises que temos enfrentado nos últimos dias? Bom, hoje nós vamos avançar para a segunda parte do capítulo 2. Se vocês puderem me acompanhar, espero que todos vocês estejam com as suas armas em mãos. Hoje nós vamos avançar no capítulo 2, a partir do versículo 36. Desde o versículo 1 até o versículo 35, muitas informações pertinentes foram fornecidas, e desde o versículo 30 ao 35, Daniel rememora o rei, o sonho propriamente dito, e agora, a partir do verso 36, ele vai começar a interpretar o sonho. Daniel 2:36 nos diz: E disse Daniel, este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Versículo 37, Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a glória e a força. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel começa a dar a devida interpretação ao sonho do rei, onde ele vira uma grande estátua. No versículo 37, ele diz que Nabucodonosor era rei de reis. Esta parte do versículo é importante porque indica que Babilônia era um reino mundial. Porque se ele era rei de reis, logo ele estava como um império mundial. Se vocês forem a Esdras capítulo 1, a Esdras capítulo 7, vão encontrar também as mesmas referências, indicando que Ciro era rei dos reis e também que Artaxerxes era rei dos reis, mostrando que não só Babilônia, mas o reino que a sucedeu, a Medopérsia, tratava-se também de um reino mundial. Vale lembrar que a profecia, no que diz respeito ao escopo profético, lida com nações mundiais, não com nações isoladas ou estaduais, mas sim com nações mundiais, governos que tinham poder em todo o planeta. Então, o primeiro império mundial mencionado na profecia de Daniel 2 é a própria Babilônia. Então, Daniel começa a dar a devida interpretação, mostrando que Babilônia é representada pela cabeça de ouro por causa da grande riqueza que existia nesta nação. E, de fato, o próprio Senhor chama a Babilônia de copo de ouro. Jeremias 51, verso 7. Então, o próprio Deus reconhecia o poder econômico desta nação. De todos os impérios representados pela estátua,
o mais rico, o mais luxuoso, o mais glorioso foi Babilônia. Dando continuidade à interpretação do sonho, no versículo 39, Daniel diz: "E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu." Se nós fôssemos transcrever estas palavras do versículo 39, poderíamos dizer o seguinte: caiu Babilônia. O sonho de Nabucodonosor, e isso vai ficar evidente no capítulo 3, é que Babilônia fosse um reino eterno, um reino perpétuo. E quando Daniel diz aqui no versículo 39, depois de ti se levantará outro reino, já fica bem claro que Babilônia não seria eterna. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, Babilônia viria a ser sucedida por um outro império. E isso foi o que aconteceu. Este segundo reino aqui apresentado seria a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia assumiu o cenário mundial em 539. Já a Babilônia esteve vigente desde 605 até 539, deu lugar assim à Medo-Pérsia, que foi desde 539 a 331, quando foi sucedida pela Grécia, que seria o terceiro metal, e descrito aqui no verso 39. E um terceiro reino, o de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Bom, a Grécia nós sabemos que não teve tanta riqueza ou luxo quanto a Babilônia, no entanto, de todos os impérios descritos até agora, foi a que mais conseguiu abrangência territorial. E a Bíblia diz que ela dominaria sobre toda a terra. Então já ficaria evidente para Nabucodonosor que, de fato, Babilônia iria cair. E um segundo e depois um terceiro reino iria sucedê-la. E no verso 40, temos então o quarto reino, Roma imperial. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então até agora temos descrito 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma imperial. Avançando para o versículo 41, e agora eu preciso que você tenha bastante concentração, deixe aí a sua atividade, porque estes versículos aqui, do 41 até o 43, são versículos um tanto problemáticos, porque existe mais de uma visão quanto à sua interpretação. Contudo, nós sabemos que as Escrituras, por mais que existam profecias com dupla interpretação, caso de Mateus 24 e outras mais, aqui não encontramos esta realidade. Ou seja, a interpretação aqui é uma só. Uma é a correta e a outra logo vai ser falsa. Então nós precisamos, com muito cuidado, meticulosamente avaliar cada fragmento, cada letrinha, mesmo uma conjunção, para saber o que estes versículos querem nos ensinar. Versículo 41 diz o seguinte: "E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido." Então note que os pés aqui estão sendo chamados de um reino. Então temos um quinto reino. Quem seria este quinto reino? Nós sabemos que seria Roma papal, porque quando nós vamos para Daniel 7, nós temos Babilônia sendo representada por um leão, nós temos um urso representando a Medo-Pérsia, nós temos um leopardo representando a Grécia, temos um animal terrível e espantoso representando Roma imperial, e temos um chifre pequeno, oriundo do quarto animal, representando Roma papal, fechando assim um ciclo de 5 reinos em Daniel 7. Uma vez que Daniel 2 não foge à mesma realidade por se tratar da mesma profecia, embora Daniel 2 seja o esqueleto e em Daniel 7 em diante o complemento deste esqueleto. Então aqui se refere a Roma papal. A irmã White diz isso, que os pés de barro e de ferro representa a união da igreja e o Estado. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois vistes o ferro misturado com barro de lodo. Bom, ferro nós sabemos que representa a força do Estado. E barro? Se nós fôssemos
fazer uma avaliação, e é o que faremos, vamos perceber que o barro representa o poder religioso, a igreja. Me acompanhe em Jeremias 18. Aqui em Jeremias 18 vai falar sobre o oleiro e sobre o barro. E aqui o oleiro é o próprio Deus e o barro a nação de Israel. Vamos ver aqui o versículo 6. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Um versículo mais, em Isaías 64, diz o seguinte, Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Então, quando a Bíblia diz aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 41, barro de oleiro, está referindo-se a um barro de qualidade, um barro puro, pois o oleiro não usa barro estragado, não usa barro apodrecido para fazer os seus objetos, senão um barro de oleiro. Então, a igreja, inicialmente, no verso 41, é apresentada como uma igreja pura. No entanto, ela se une com o ferro. E nós sabemos que quando o barro está unido ao ferro, o barro gera lodo, fica oxidado. E sem contar que não existe fusão entre barro e ferro, eles não se ligam. E por esta causa, no verso 41, na parte final, diz que era barro de lodo. O barro deixou de ser um barro de oleiro e passou a ser um barro de lodo. Olhem aí comigo Isaías 57 para vermos o que seria esse barro de lodo. Isaías 57, versículo 20, nos diz: mas os ímpios são como um mar bravo, porque não podem se aquietar, e as suas águas lançam de si barro e lodo. Então, quando a Bíblia diz que os pés eram em parte de barro e em parte de ferro, e inicialmente apresenta o barro de oleiro, é porque antes de se unir ao Estado, a igreja estava em uma situação favorável. Quando ela se uniu ao Estado, a irmã White fala que quando a igreja se une ao Estado, ela perde o seu poder espiritual porque se envolve com a política. Por isso que, como igreja de Deus, nós não devemos estar envolvidos com política. Isso é um erro, é um equívoco. Embora muitos digam que não exista problema, mas de fato é um problema. A igreja não deve estar envolvida com política, pois quando a igreja que se uniu ao Estado, ela deixou de ser barro de oleiro e passou a ser barro de lodo, um barro apodrecido, um barro inútil, que não presta para nada. Ok? O verso 41 então ficou claro? Se não ficou devidamente claro, vocês podem entrar em contato comigo, que eu mandarei com o maior carinho o meu esboço. E aí vocês vão conseguir ver que existem ali muitas informações complementares, além das que eu estou passando para vocês aqui. Mas em suma, versículo 38 e 39 e 40 fala sobre os 4 grandes impérios que surgiram antes de Roma papal, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma imperial. O versículo 41, as partes principais seria a divisão que existe entre pés e dedos, e os pés de barro e ferro, representando assim Roma papal, o segundo estágio de Roma imperial, ou seja, a Igreja Católica. Agora vamos avançar para o versículo 42. Verso 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, então mesmo nos dedos existe uma junção entre religião e Estado. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra parte, o reino será fraco. Notem que os dedos, os 10 dedos aqui, são chamados também de reino, no singular, ou seja, 10 dedos que são chamados de um reino. E note também que é um reino distinto do reino mencionado no versículo 41. Ou seja, no versículo 41 temos um reino, os pés de barro e ferro, Roma papal. Agora no verso 42,
temos uma clara distinção entre pés e dedos, e os dedos também são apresentados como um reino distinto. Bom, tradicionalmente, a Igreja Adventista interpreta esses 10 dedos como os 10 chifres de Daniel, capítulo 7. Mas vale lembrar que este também não é um ponto problemático em torno do qual deva se travar batalhas. É um detalhe, é um fato que é um detalhe importante, sim, mas trata-se de um detalhe. E eu pergunto, será que estes 10 dedos, que a Bíblia diz que é um reino, são os 10 chifres apresentados em Daniel 7, inequivocamente as 10 divisões de Roma Ocidental? Vocês se recordam, né, que no ano 331, com a pseudo-conversão de Constantino, ele não quis mais se envolver em batalhas, pois ele vivia constantemente envolvido em batalhas com os bárbaros nórdicos, que estavam constantemente tentando invadir Roma na sua parte ocidental. No ano 331, ele decide então sair daquela zona de conflitos e batalhas. Ele transferiu então a sede do Império Romano desde da parte ocidental, Itália, para a atual Istambul, Turquia, onde foi estabelecida então Constantinopla. E o que aconteceu com a parte ocidental do Império? Ficou desguarnecida, facilitando assim as incursões bárbaras que começaram a acontecer com muita força a partir do ano 350 depois de Cristo. De maneira que, desde 350 até o ano 476, toda a parte ocidental do Império Romano havia sido fragmentada em 10 partes. Os francos, os alamanes, os ostrogodos, os éralos, os vândalos, os anglo-saxões, etc, etc, etc. Tornando assim o que nós conhecemos hoje por parte da Europa Ocidental, França, Portugal, Alemanha, Itália, etc. Então, uma vez que Constantino deixou desguarnecido a parte ocidental do Império, ela foi invadida até o ano 476. Então, quando nós olhamos para Daniel capítulo 7, e existe um animal terrível e espantoso, com 10 cornos, aqueles chifres representam, de fato, as 10 divisões de Roma imperial. Estas 10 divisões começaram a acontecer desde o ano 350 depois de Cristo. Então, comumente, é ensinado que aqueles 10 chifres representam os mesmos 10 dedos dos pés da estátua. Eu gostaria de considerar com vocês nesse momento alguns pontos para nós analisarmos e definirmos se os 10 dedos poderiam representar os 10 chifres em Daniel 7. Bom, para começo de conversa, em Daniel 7, em 538, já não existiam mais 10 chifres, senão 7, porque 3 dos 10 caíram até o ano 538. Em 493, o primeiro chifre cai, em 534, um segundo chifre cai, e em 538, um terceiro chifre cai. De maneira que, quando a Bíblia diz que é uma pedra que destrói os pés juntamente com os dedos, e ali nós sabemos que representa a segunda vinda de Jesus, isso indica que Jesus teria que ter voltado antes de 493, depois de Cristo. Porque a partir de 493 já não existiam mais 10 chifres, senão 9, depois 8 e depois 7. Então, para a pedra destruir o pé e os dedos de maneira integral, Jesus teria que ter voltado antes de 493 e não depois, porque a partir de 493 deveriam existir então 9 dedos, depois 8 dedos e depois 7 dedos. E nós não vemos menção em Daniel 2 de dedos caindo. Outro detalhe importante a ser avaliado é que a Bíblia chama os 10 dedos de um reino, ao passo que Daniel 7 chama os 10 chifres de 10 reinos distintos e separados. Outro detalhe importante é olharmos para a própria anatomia
da estátua. Porque quando olhamos para as pernas da estátua, vamos ver que o período de atuação de Roma imperial findou-se no tornozelo, porque imediatamente após os tornozelos encontramos os pés. E ali já não é mais Roma imperial, senão Roma papal. Ou seja, o Estado e a Igreja unidos. Então nós já saímos do período imperial, já estamos no período papal. E os pés estiveram em vigência desde 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Então, entre Roma imperial e o final de Roma papal, nós temos um período de 1260 anos. Quando nós chegamos em 1798, separados por 1260 anos de Roma imperial, como é que os dedos iriam representar a divisão de Roma imperial, sendo que ela já está 1200 anos para trás? Na verdade, mais de 1200 anos, porque em 476 o Império Romano já havia sido dividido em 10 partes. Então, para os 10 dedos representarem as 10 divisões de Roma imperial, os dedos não deveriam estar depois dos pés, senão antes dos pés. Anatomicamente, seria impossível os 10 dedos representarem as 10 divisões de Roma imperial, uma vez que os dedos estão após os pés e não antes deles. Então, por esses e outros motivos, não poderíamos concordar que os 10 dedos representam os 10 chifres. E, na verdade, no meu esboço, eu botei 10 pontos. Eu não vou mencionar todos aqui, mas quem quiser, depois eu posso enviar. 10 pontos de o porquê os 10 dedos dos pés da estátua não podem ser os 10 chifres apresentados em Daniel 7. Na verdade, os 10 dedos têm que representar alguma coisa que venha depois de Roma papal, que esteja no futuro de Roma papal, e que se trate também de reis sobre um reino. E isso, na verdade, nós podemos encontrar. Olhem aqui comigo em Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Eu vou ir direto ao ponto, ao versículo, mas vocês podem assistir uma palestra intitulada Os Sete Reis de Apocalipse 17, que esse versículo aqui vai estar explicado e expandido dentro do seu devido contexto. Contudo, agora eu quero me focar somente no versículo 12, onde diz: e os 10 chifres, e aqui não são os 10 chifres de Daniel 7, que estão no animal sem nome, são os 10 chifres que estão na besta do Apocalipse 13, versículo 1, e os 10 chifres que viste são 10 reis. Ou seja, 10 chifres, 10 reis, semelhantemente a 10 dedos, que ainda não receberam o, artigo definido, o reino no singular, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então nós temos 10 chifres, que representam 10 reis, e a Bíblia diz que esses 10 reis terão um reino. Assim como Daniel 7, os 10 dedos formam um reino. E o verso 12 ainda diz que eles reinariam juntamente com a besta. A besta que é o poder religioso. Os chifres, os reis, representando o poder civil. Então, em Apocalipse 17, verso 12, nós temos 10 reis que teriam um reino, que reinariam juntos com a besta por um pouco de tempo. E isto estaria no futuro dos pés da estátua. Então, muito apropriadamente, nós poderíamos comparar os 10 dedos de Daniel 2, os 10 chifres apresentados em Apocalipse 17, tratando-se de uma mesma coisa, de poderes que estão em uma mesma linha de tempo, portanto, sendo uma mesma coisa, respeitando assim a cadência dos eventos proféticos que são sucessivos. Voltem comigo aí a Daniel 2 e vamos avançar aqui a partir do versículo 43. O versículo 43 diz o seguinte: quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro,
assim como o ferro não se mistura com barro. Então agora é introduzido um novo elemento, semente humana. E toda vez que a Bíblia apresenta semente humana, está relacionada à descendência. E descendência, logicamente, está relacionada a filhos, e filhos não tem como. Vão estar relacionados a pai, mãe e estes a casamento. Então, na verdade, nós estamos vendo aqui um quadro de casamento. Casamento de quem? Da igreja com o Estado. A igreja e o Estado unindo-se em matrimônio. Eu gostaria que vocês avançassem comigo aqui para Apocalipse, novamente Apocalipse 17, né? Para a gente entender um pouco melhor ali o que seria aquele misturar-se com semente humana. Capítulo 17, verso 1. O verso 1 fala sobre a grande prostituta. Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Verso 2, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam com ela, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Se vocês olharem o capítulo 18, versículo 3, diz a mesma coisa. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, esses versículos estão apresentando um quadro de uma relação ilícita entre a igreja e o Estado. Então, quando a Bíblia diz que eles se misturariam com semente humana, está mostrando que a igreja se casaria ao Estado, mas eles não se ligariam. Por que não se ligariam? Porque a igreja e o Estado se unem não por terem uma mesma ideologia, não, de maneira alguma, mas se unem por planos e propósitos em comum. Podemos citar, por exemplo, a crucifixão de Jesus. Judeus e romanos se uniram por um propósito comum. Qual era o propósito em comum entre romanos e os judeus? A crucifixão de Jesus. Mas eles participavam de uma mesma ideologia? Tinham uma mesma crença? Não, obviamente que não. Mas chegaram a dizer: não temos outro rei senão César. Então, quando a igreja e o Estado estão unidos, na verdade, eles não se unem porque eles comungam de uma mesma doutrina ou de um mesmo pensamento, mas eles se unem para cumprir os seus próprios propósitos, que muitas vezes são comuns. Hoje nós podemos ver, por exemplo, a igreja e o Estado em namoro. E quando eu digo a igreja, obviamente eu me refiro à igreja católica. Por quê? Porque ela tem interesse em estar unido com o Estado. Não que ela aprova as atitudes ou os feitos do Estado, mas porque ela quer se apossar da força do Estado e, por outro lado, o Estado há de se beneficiar também por estar unido à igreja e assim eles poderão cumprir todos os seus propósitos em comum, os seus desejos, as suas ideias, mas eles não participam de uma mesma ideologia, embora tenham interesse de estarem unidos. Mas nos dias desses reis, verso 44, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, e a prata e o ouro, o grande Deus do céu fez saber ao rei o que há de acontecer depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então aqui Daniel conclui a interpretação do sonho que tivera Nabucodonosor. Agora, um detalhe que eu gostaria de ver aqui com vocês é o seguinte: mostrar na própria Bíblia a sucessão de reinos, ou seja, um reino caindo e outro surgindo, um caindo e outro surgindo. A história, bem sabemos que oferece muitos recursos, né, para se mostrar a queda de Babilônia, quem a sucedeu, etc. e tal. Mas eu gostaria que nós víssemos na própria Bíblia, para que se você for dar um estudo para alguém sobre esse assunto, você tenha condições de apresentar de maneira bíblica
a sucessão de reinos. Ok? Então, primeiro vamos ver a queda de Babilônia e quem a sucedeu. Capítulo 5, versículo 27. Tekel, pesado foste na balança, se referindo à Babilônia, e foste achado em falta. 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Verso 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei de Babilônia. E Dário o Medo ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então, biblicamente falando, é possível se provar que Babilônia foi destruída pelos medos e persas e eles ocuparam o lugar no cenário mundial, tornando-se também, assim como Babilônia, um império mundial. Se vocês lerem, por exemplo, Isaías capítulo 13, ali também vai ficar bem claro, pois existe uma profecia contra a Babilônia. E ali vai até mencionar que os próprios medos estariam destruindo o Império Babilônico. Entre outros capítulos, especialmente no livro de Isaías, que indicam que os medos destruiriam Babilônia, ocupando assim o seu lugar. Ok, agora vamos ver a queda do segundo império, que seria os medos e persas. Olhem comigo o capítulo 8. E aí é claro que você precisa agora apresentar para o seu estudante o paralelo profético que existe entre Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Você precisa mostrar que em Daniel 2, Babilônia é representada por uma cabeça de ouro, já em Daniel 7, a mesma Babilônia é representada por um leão. Daniel 8 não apresenta a Babilônia porque ela já estava na iminência de cair, então não tinha sentido o profeta fazer menção a este império. Então você vai para Daniel 2 novamente, mostra que os peitos e braços de prata representam a Medo-Pérsia, que em Daniel 7 viria a ser um urso para representar a Medo-Pérsia, e em Daniel 8 o mesmo império, a Medo-Pérsia, seria representada por um carneiro. O ventre de cobre iria representar a Grécia, que em Daniel 7 seria representada por um leopardo, e já em Daniel 8 por um bode, e assim sucessivamente. Para a pessoa estar acompanhando também a conexão não só linguística dos textos, mas também a sucessão de reinos em todos os capítulos. Então aqui em Daniel 8 nós temos no versículo 3 um carneiro. Este carneiro representa a Medo-Pérsia. E no versículo 5 nós temos um bode, e este bode representa a Grécia. O capítulo 20 de Daniel 8 diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os 2 reis da Média e Pérsia. Então a Bíblia já está dizendo que o carneiro representa a Medo-Pérsia, juntamente com os chifres representando os seus 2 líderes iniciais. E esse mesmo carneiro representa também o urso e o peito de prata, lá em Daniel 2. O verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que ele tinha entre os olhos, o primeiro rei, sabemos que foi o Alexandre o Grande. Então, desta maneira, você mostra que o bode sucedeu o carneiro, sendo o carneiro a Medo-Pérsia e o bode a Grécia. Porque no verso 7 nós temos aqui a batalha descrita, a batalha de Arbelas, onde o carneiro e o bode se enfrentaram, onde a Medo-Pérsia e o Império Grego-Macedônico se enfrentaram. Então a Medo-Pérsia foi destruída pelo Império Grego. E o quarto reino? Como mostrar o surgimento do quarto reino na Bíblia? Bom, você precisa levar o seu estudante a entender que nós estamos avançando em cronologia profética e que a Grécia esteve no cenário mundial desde 331 a 168 a.C. De maneira que em 168 a.C., avançando, nós já estamos nos aproximando, ainda que tenha alguns anos, do nascimento de Cristo. E quando nós vamos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Então aqui nós temos um imperador romano que emitiu um decreto de abrangência mundial, mostrando então que nestes dias o império mundial em vigência
era Roma imperial. E, na verdade, você poderia provar de várias maneiras que o Império Romano seria um império mundial e que deveria suceder à Grécia. Lendo Deuteronômio 28, ficará claro que existe uma profecia quanto à destruição de Jerusalém. E ali diz que Deus usaria uma nação feroz de rosto para subjugar Jerusalém. Quando você vai a Daniel 8, você vai perceber que tem um versículo indicando Roma imperial que também os chama de nação feroz de rosto. E quando nós vamos para o ano 70 propriamente dito, sabemos que foi um imperador romano que liderou os exércitos romanos para assim destruir Jerusalém. Gênesis 3,15 também é um indício de que surgiria um império mundial e este seria Roma imperial, porque ali é dito: e porém inimizade entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali está sendo descrito a crucifixão de Cristo. E qual império Satanás utilizou para levar a cabo os planos dos judeus? Os romanos, Roma imperial. Eles estiveram engajados juntamente com os judeus para eliminar Jesus. De maneira que muitos outros versos vão lançar luz e deixar claro que, depois da Grécia, o império mundial que surgiu foi Roma imperial. Voltem aí comigo a Daniel, capítulo 2, e vamos avançar para os versículos finais do capítulo. Versículo 46 diz: Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem uma oblação e lhe dessem perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus de todos os deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Neste momento fica claro que o sistema de adoração babilônico caiu por terra, demonstrou-se um fracasso inútil, que não servia para nada, e o Deus de Daniel foi exaltado. Deus conseguiu alcançar o seu objetivo em desmascarar a falsa adoração, porque ele pôde contar com uma pessoa, com Daniel. E ele tinha somente 18 anos de idade. Era praticamente uma criança. E neste momento de terrível crise, neste momento de grande necessidade, um jovem de 18 anos conseguiu cumprir os propósitos de Deus neste planeta. Hoje nós estamos caminhando para uma crise tal qual nunca houve, e nós sabemos que nunca haverá também. E Deus, será que pode contar conosco? Naqueles dias ele pôde contar com uma criança. O verso 48 diz: E então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. Daniel, com 18 anos, foi elevado a um cargo de grande responsabilidade naquele império mundial. Ele era como se fosse um vice-presidente. Depois do rei, ele era o personagem mais importante. Ou seja, ele era o primeiro-ministro do Império Babilônico. Por que ele alcançou tão grandes alturas? Porque ele foi fiel nas pequenas coisas. Daniel não transigia, no mínimo que fosse, quando lhe foi oferecido alimentos impróprios, artigos que ele não comia, ele rejeitou, porque ele sabia que aquilo ali iria debilitar a sua sensibilidade espiritual. Ele não estava disposto a transigir com o pecado no mínimo grau que fosse. Por isso, Deus pôde contar com ele no momento da crise. E não só Daniel, o verso 49 diz que os seus 3 amigos também foram elevados a postos de importância em Babilônia. Então, meus queridos irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Deus necessita de pessoas que tenham a mesma firmeza e a mesma coragem que teve Daniel, que estejam dispostos
a perder mesmo a vida, para que os princípios de Deus não sejam violados. Deus pôde contar com Daniel em meio a uma crise. E hoje, Ele pode contar conosco? Diante dos nossos olhos, tem se levantado, como nunca antes, o falso sistema de adoração. E este falso sistema tem penetrado até mesmo nas nossas fileiras, tem penetrado até dentro da igreja adventista. E Deus, nesses dias tão sérios, tão urgentes, com uma crise que está iminente, necessita de Daniéis, para que ele possa subverter este falso sistema de adoração que tem ganhado tanto espaço. É por isso que necessitamos tomar como exemplo a fidelidade de Daniel, de que não estava disposto a negociar princípios. Ele simplesmente ouvia a ordem de Deus e obedecia, fosse qual fosse o preço, independentemente das consequências. O objetivo de Daniel sempre foi obedecer a Deus, mesmo em detrimento da sua vida. Nós precisamos desenvolver esse tipo de caráter. Senão, no ápice da crise, Deus não vai poder contar conosco. Seremos achados em falta e não serviremos para mais nada. Seremos como barro e lodo, inútil. O oleiro só pode trabalhar com barro bom, um barro limpo, um barro puro. Barro com lodo não serve. Então nós precisamos, através da oração, através do estudo da palavra, através da meditação das verdades escriturísticas, nos aproximar daquele que era a fonte de vida de Daniel. Em nosso próximo encontro, nós vamos estudar o capítulo 3, e é um capítulo fabuloso. A mensagem apresentada em Daniel 3 está intrinsecamente ligada com os tempos em que vivemos, de maneira que seria extremamente importante termos uma compreensão bem definida e bem clara das verdades enunciadas em Daniel capítulo 3. Então, desde já eu agradeço pela oportunidade que vocês nos têm dado de nos permitir entrar no lar de vocês com estas mensagens. E é claro que se vocês puderem continuar compartilhando, além de se inscrever no nosso canal, isso seria importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês.